Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa Manhã com Deus. A jornada do Tabernáculo de Moisés. 6 estações, 10 minutos em cada estação, 1 hora na presença de Deus. Porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia e ovelhas de sua mão, o rebanho, sob os cuidados de Deus. E hoje nós vamos posicionar a Arca da Aliança em Hebreus capítulo 6, o versículo de número 20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Seja bem-vindo, irmão Paulo, bom dia. Jesus, Hebreus capítulo 6, o versículo 20. Jesus entrou ontem. Onde? O verso anterior diz, ele penetrou além do véu. Ele entrou nesse lugar aqui, no Santo dos Santos, além do véu. O véu é a separação entre o lugar santo e o Santo dos Santos. Aqui ele entrou, e ali aonde ele entrou, ele se colocou como o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vivemos em um mundo extremamente secularista. Quer dizer, nós vivemos em um mundo onde se perdeu a noção da presença e da santidade de Deus. Por que eu estou dizendo isso? No mundo antigo, era muito evidente a figura do pajé entre os índios, do sacerdote entre muitas tribos, e mesmo em Israel, a instituição do sacerdócio levítico. Eu, particularmente, olhando para as Escrituras, eu não consigo conceber um relacionamento com Deus que não seja mediado por um sacerdote. O que é o sacerdote? Aquele que se põe entre Deus e os homens. Mas nós sabemos que desde que o templo de Israel foi destruído, o sacerdócio levítico se perdeu. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós não podemos instituir algo que não esteja vinculado na palavra de Deus. O único sacerdócio entre os homens reconhecido é o sacerdócio levítico, que procede dos judeus, que procede da tribo de Levi e que desapareceu com a destruição do templo de Israel. E nós precisamos de um sacerdote diante de Deus. Hoje, Jesus é esse sumo sacerdote, mas não segundo a ordem de Levi, porque Jesus não nasceu da tribo de Levi, Jesus é da tribo de Judá. Então o sacerdócio dele não pode ser da tribo de Levi. Olhando para o Antigo Testamento, nós encontramos o sacerdócio de Jesus vinculado à ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi aquele rei de Jerusalém e sumo sacerdote do Deus Altíssimo que se encontrou com Abraão. Então Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. O que significa isso? Significa que ele é aquele que se coloca diante de Deus em prol das nossas necessidades. Ele é o nosso intercessor. Ele é aquele que conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, mas ele vem diante de Deus para clamar a Deus por nós, ou para pedir a Deus por nós. E nós? Observa, quando Jesus morreu na cruz, este véu que estava separando o lugar santo do Santíssimo Lugar, ele foi rasgado de cima para baixo. E ele foi rompido.
Aqui, quando este lugar, no tabernáculo, é o local aonde Deus encontrava com o seu povo. Por que que este é o lugar no lugar onde Deus se encontrava com Israel, o seu povo? Porque este lugar tinha a Arca da Aliança, dentro da Arca da Aliança tinha as 10 tábuas, a tábua dos 10 mandamentos, tinha a vara de Arão e tinha o maná do deserto. Os 2 anjos em cima da arca, eles preservavam a santidade de Deus. E a palavra diz que aquele lugar chamado propiciatório era o lugar onde Deus vinha e falava com o seu povo. Então, este é o lugar onde a santidade de Deus está devidamente preservada. Jesus, o único que podia entrar nesse lugar era o sumo sacerdote. Jesus entra como sumo sacerdote. Agora aqui vem um detalhe importante. Como o véu foi rasgado, esse lugar foi aberto a cada um que é filho, cada indivíduo que é filho de Deus, que é filha de Deus, passou a ter acesso também a esse lugar. É por isso que nós somos chamados como povo de Deus, como família de Deus, mas também como reino sacerdotal. Cada cristão, ele se tornou também um sacerdote do Deus Altíssimo. O que significa ser sacerdote do Deus Altíssimo? O livro de Isaías diz que nós seríamos chamados casa de oração para todos os povos. À medida em que nós nos colocamos neste lugar como intercessor, nós também estamos assumindo uma função sacerdotal. Nós estamos captando a vontade de Deus, e é a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então nós captamos a vontade de Deus nos céus e oramos para que ela se realize na terra. Então, daí vem a importância de sabermos que Jesus entrou nesse lugar como precursor, quer dizer, como aquele que foi adiante de nós, como aquele que abriu o caminho para nós, como aquele que se colocou como modelo da posição que devemos ocupar. Então, a nossa verdadeira posição enquanto cristão é a posição de intercessor. Se nós pudéssemos escolher algo que nos identificasse, seria o de ser intercessor. Eu participei de um encontro de célula ministrada por um pastor da igreja de Singapura. E ele conta que naquela igreja há um acordo entre os irmãos. Qual é o acordo? Quando 2 irmãos estão conversando entre si e um deles coloca uma situação qualquer, por exemplo, ele fala assim: hoje aconteceu um acidente de carro. Ou ele fala assim: hoje o governo está passando pela seguinte situação. Ou ele fala assim: hoje fulano ficou enfermo. Ou ele fala assim: hoje eu estou precisando de algo. Este irmão, uma vez terminado de apresentar uma situação, o outro irmão tem a obrigação de transformar a situação em uma intercessão. Esta deveria ser a forma com que os crentes conversam uns com os outros. Um põe uma situação e o outro entra com a intercessão. Nós devíamos fazer isso de forma automática. Por quê? Porque nós somos sacerdotes. Nós estamos colocados na terra e devemos ser casa de oração para todos os povos. Pai, nos ajuda a discernir que a posição que Jesus ocupa diante do trono, como sumo sacerdote do Deus Altíssimo, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é a posição que também nós ocupamos. Que nós sejamos como ele, chamado casa de oração para todos os povos. Que a gente consiga entender e aprender que todo assunto que nos chega deve ser transformado em um clamor e oração diante de ti. Dá-nos esse discernimento
em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora vamos para o altar de ouro, que está posicionado em Hebreus, capítulo 7, o versículo de número 2. Acerca de Melquisedeque, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é o rei de Salém, ou seja, rei de paz. Note, Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é o rei de justiça. Portanto, Jesus é o rei de justiça. Melquisedeque também é o rei de paz. E Jesus é o príncipe da paz. Agora, há um texto no Antigo Testamento que diz assim: orem pela paz de Jerusalém, porque na paz de Jerusalém nós teremos paz. Vamos entender o que significa a paz de Jerusalém. Quando nós hoje olhamos para Israel, por exemplo, Israel está em paz hoje. Se a gente pegar os noticiários, há uma ligeira tranquilidade em Israel. Israel está tomando dianteira na vacinação de toda a sua nação. Ele já tem um número altíssimo de pessoas vacinadas. Então nós olhamos para Israel e sabemos que eles são um pequeno povo cercado por inimigos. Eu não sei se você sabe, mas existem nações em torno de Israel que dentro da constituição dela está a manifestação da vontade de destruir o Estado de Israel. Então Israel é um povo cercado por inimigo. O que é orar pela paz de Jerusalém? Nós olhamos para Israel e entendemos que orar pela paz de Jerusalém é impedir que as nações inimigas se voltem contra Israel. Orar pela paz de Jerusalém, para nós hoje, é fazer com que as decisões da ONU sejam a favor de Israel. Que as nações em volta no mundo olhe e abençoe Israel. Essa é a visão que nós temos. Acontece que Israel tem um rei. O rei lá atrás é o rei Davi. É o que tem o direito ao trono de Israel. Deus fez um acordo com Davi. E Deus disse que Davi teria uma descendência e essa descendência teria um rei eterno. Deixe-me dizer aonde está o descendente de Davi. Deixe-me colocar aqui no quadro aonde está o descendente de Davi. Na cruz. Lembra que quando Jesus morreu na cruz, Pilatos mandou colocar uma placa dizendo: este é o rei dos judeus, em 3 línguas, grega, hebraica e latim, parece. 3 línguas, este é o rei dos judeus. O rei dos judeus está morto na cruz. Mas ao 3º dia, o rei dos judeus ressuscitou. E hoje o rei dos judeus está sentado à direita de Deus, o Pai, no trono da glória. Ele está ali sentado até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. O que é orar pela paz de Jerusalém? É orar pela vinda de Jesus Cristo. Porque só Ele pode estabelecer a paz. Mas é o tipo da coisa, antes de melhorar vai piorar. Porque quando nós oramos para a vinda de Jesus Cristo, pela paz de Jerusalém, quando nós oramos, Maranata, ora vem Jesus, para que ele venha sobre a igreja, significa
que entre a vinda de Jesus Cristo e o arrebatamento, no meio, entre o arrebatamento e a vinda de Jesus Cristo, está o dia do Senhor. O dia mais tenebroso da humanidade. O dia mais sombrio da humanidade. Então, quando nós oramos pela paz de Jerusalém, quando nós oramos para que Jesus venha, significa que as condições do mundo estarão indo de mal a pior. Agora, há um contrassenso, porque muitos que oram pela paz de Jerusalém, muitos que oram não conseguem ter a noção profética do que estão pedindo. Porque ao mesmo tempo em que eles oram, Senhor, traga paz sobre a terra, eles olham para a armação do anticristo e eles querem frear a armação do anticristo como se a paz fosse impedir a propagação do mal. Entenda, vai chegar o dia que o mal sobre a terra vai atingir o limite da iniquidade e Deus vai intervir. E Jesus disse que se ele não intervisse naqueles dias, nenhuma carne sobreviveria. Então orar pela paz de Jerusalém é algo muito complexo, porque importa dizer que nós estamos orando pelo Rei de Justiça, nós estamos orando pelo Rei de Paz, nós estamos orando pela volta de Jesus, nós estamos orando pelo estabelecimento do reino milenar, nós estamos orando pelo grande terremoto que vai destruir todas as cidades das nações, nós estamos orando para que o Senhor retire a igreja e termine a restrição do mal, para que Israel, colocado no seu lugar, revestido e selado pelo Espírito de Deus, possa suportar os dias de tribulação que estão vindo sobre a terra, para que Jesus volte. Então, Abraão, ele, entendendo quem é o rei de Jerusalém, ele separa o dízimo e entrega o dízimo a Melquisedeque. Hoje, quando se fala no dízimo na igreja, muitos dizem, atrela o dízimo à lei, atrela o dízimo ao sacerdócio levítico. E aí dizem, se o sacerdócio levítico não existe mais, o dízimo também não tem mais importância. No entanto, Abraão entregou o dízimo não a Levi, porque Levi era filho do filho de Abraão. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve Levi, e Levi formou a tribo dos levitas. E o dízimo era entregue à tribo dos levitas. No entanto, Abraão entregou o dízimo não aos levitas, porque eles nem existiam, entregou o dízimo a Melquisedeque. Então, quando a igreja entrega o dízimo, ela entrega o dízimo à igreja, ao gasofilaço dentro da igreja, ao tesouro da igreja, porque ela reconhece que a igreja é o corpo de Cristo, ela reconhece que Cristo é o cabeça da igreja, então ela está entregando o dízimo ao sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então a entrega do dízimo sob essa ótica é algo muito profundo, porque é o indivíduo se colocar na posição de Abraão e reconhecer que nós temos hoje um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E ele é o príncipe da paz e ele é o rei da justiça. Então, vem aí Mateus capítulo 6, 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus é o rei da justiça. E tudo mais nos será acrescentado. Senhor, nos ensina a enxergar o ministério de Jesus associado ao ministério de Melquisedeque, entendendo a posição de Abraão e nos colocando no lugar de Abraão, porque ele é o nosso pai na fé, para adotarmos a mesma atitude de Abraão e trazermos o dízimo aos pés de Jesus, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Pai, nós precisamos ser
profundamente transformados e impactados por ti, por esta revelação, para entendermos, Senhor, o grande propósito de Deus sobre o planeta Terra, que é nós tributarmos a ti toda a glória, todo o louvor e toda a honra. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para o nosso café da manhã, que está em Hebreus capítulo 7, o verso 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. É notável essa batalha que acontece antecedente à chegada de Melquisedeque, o rei de Salém. Por que essa batalha é notável? Vamos recapitular a batalha como ela se deu. Ló escolheu separar-se de Abraão e morar em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é uma cidade em que o pecado acumulou tanto que Deus mandou fogo do céu e destruiu aquela cidade. Sodoma e Gomorra era onde morava Ló. 3 anjos chegam à casa de Abraão e o Senhor era um dos anjos, o Jesus, feito anjo, aparece na casa de Abraão e diz: se Abraão lhe era fiel e se Abraão iria ensinar à sua descendência o caminho de Deus, Deus não poderia ocultar de Abraão o que ele estava fazendo. A Bíblia diz que Deus não faz coisa nenhuma no planeta Terra sem avisar os seus profetas. Abraão recebe então o anjo diz a Abraão que ele vai mandar fogo do céu sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz no livro de 2 Pedro, capítulo 3, que os céus e a terra estão agora preparados para o fogo do juízo. Então, assim como o fogo desceu sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, o fogo vai descer sobre o planeta Terra. Isso significa que as coisas que nós colocamos no coração, elas são passageiras. É por isso que nós não podemos amar esse mundo e o que nele há. Porque tudo que há no mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. O fato é que houve uma guerra, os reis se reuniram contra o reino de Sodoma e Gomorra, fizeram eles prisioneiro, e junto foi feito prisioneiro também o sobrinho de Abraão. Abraão toma consciência, sabe daquela situação, ele junta 300 guerreiros com ele, vai até aquela região, ele sozinho, ou seja, com aqueles homens que ele tinha, ele vence esses reis, esses grandes reis daquela época, liberta Ló. E quando ele liberta Ló, ele liberta também o rei de Sodoma e Gomorra. E aí acontece uma coisa curiosíssima. É que o rei de Sodoma, na batalha com os outros reis, foi feito prisioneiro. No entanto, depois de ser liberto por Abraão, ele se arvora, este rei se arvora na condição de tentar ditar a Abraão como seria distribuído os despojos da guerra. Na verdade, Abraão tinha direito aos despojos da guerra, inclusive sobre o reino de Sodoma e Gomorra. Mas Abraão abre mão de tudo. Só que antes desse encontro entre o rei de Sodoma e Abraão acontecer, surge Melquisedeque. E Melquisedeque traz o pão e o vinho, uma representação da morte, ressurreição de Jesus e da ceia do Senhor. O que acontece? Abraão, depois de vencer os reis,
Mas antes de encontrar pessoalmente o rei de Sodoma, ele tem esse encontro com Melquisedeque. E ele entrega o dízimo a Melquisedeque. Isso, então, que está relatado, deixe-me só examinar o texto para eu não citar, ser impreciso naquilo que eu estou falando. Está no capítulo 17, 18, 19, 18. Não, é menos, é 17 mesmo. Nós estamos falando da guerra, capítulo 14. Então, isso mesmo. Então vem Melquisedeque, Abraão entrega o dízimo, e depois que Abraão entrega o dízimo, o rei de Sodoma vem até ele e diz: dá-me as pessoas Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão comigo. Então este rei que tinha sido derrotado diz: não, tudo me pertence. Abraão responde a ele assim: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não me digas, eu enriqueci a Abraão. Então Abraão, ele por ter dado o dízimo a Melquisedeque e ter reconhecido o rei Melquisedeque de Salém, ele recusa os bens de Sodoma e Gomorra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios, capítulo 7, ele diz: use desse mundo como se dele não usasse. Ou seja, use desse mundo sem apegar o teu coração a ele. Por quê? Porque nós temos que estar leve, livres e soltos para o arrebatamento da igreja. Assim como Abraão, ele não se arvorou, mesmo tendo o direito de tomar posse daqueles bens, porque ele tinha uma promessa de Deus de uma herança. E esta herança e esse posicionamento de Abraão, ele foi possível porque Abraão tinha uma clara visão do rei de Salém, do sumo sacerdote do Deus Altíssimo, do vínculo que ele tinha com esse Deus. E nós também, quando participamos da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, nós estamos renovando essa aliança com Deus. E quando renovamos essa aliança com Deus, nós não podemos, e seria contraditório, apegar o nosso coração com as coisas desse mundo, sabendo que esse mundo está destinado a descer fogo do céu sobre ele e que Jesus está voltando para levar a sua igreja antes desse acontecimento. Então nós andamos numa visão profética. Nós andamos tendo a percepção de que temos diante do trono de Deus um sumo sacerdote que ele é por nós. E nós identificamos esse sumo sacerdote, conhecemos ele, sabemos que ele é o Deus dos céus e da terra. Sabemos que todas as coisas giram em torno dele. E é nesse discernimento, que é o mesmo que teve Abraão, que nós devemos viver, porque nós somos filhos de Abraão. Ele é o nosso pai na fé. Então ele direciona os nossos olhos para este rei, esse sumo sacerdote, que se coloca na presença de Deus e todos os dias intercede por cada um de nós, porque Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e a maneira de edificar a igreja é intercedendo por ela. Pai, nos ajuda a compreender a posição de Jesus nos céus e a nossa posição diante de Jesus. Porque se ele é o sumo sacerdote segundo o Deus Altíssimo, nós somos um reino sacerdotal. E se ele tem acesso ao trono de Deus, porque o véu foi rasgado, nós também temos acesso ao trono de Deus, como Jesus o tem. Então nos ajuda a discernir que nós somos casa de oração para todos os povos, porque esse é o consequente de quem se enxerga, quem enxerga esse sumo sacerdócio que Jesus ocupa. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. E agora nós vamos para o verso 3.
E aí fala de quem é, por que se diz que o rei de Salém, Melquisedeque, é o sacerdote do Deus Altíssimo e há uma ordem sacerdotal. Diz assim o verso 3 de Hebreus 7. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Deixe-me dizer uma coisa. Para você entender o que o autor aos Hebreus está dizendo, você tem que entender que livro que é este. Este livro aqui é a Bíblia, a palavra de Deus. Este livro está escrito nos céus. Eu creio firmemente que o conteúdo desse livro será objeto de estudo não só aqui na Terra, mas por toda a eternidade. Eu creio que este livro, daqui a 500 bilhões de anos, estará sendo estudado. O que significa isso? Hoje, quando a gente estuda a Bíblia, nós pegamos um dicionário para entender o que aqui está escrito. Nós compramos livros que são livros abençoados, que são homens de Deus que leram esse conteúdo e transmitiram para nós esse conteúdo. Eu não lembro o nome desse homem de Deus, mas dizem que teve um homem de Deus no passado, que ele tinha a Bíblia como livro principal. Mas ele tinha uma coleção de livros. Ele era um homem que lia todo livro que lhe via à mão, livro cristão, ele era um homem que lia. Mas ele era conhecido como o homem da Bíblia. Eu creio que ele é Spurgeon, esse homem. Ele era conhecido como se, mesmo lendo todos os livros do mundo, vamos assim dizer, o livro que era determinante para ele era a Bíblia, porque ele reconhecia ser a palavra de Deus. Então, nós vamos abrir a Bíblia. Aí, quando nós abrimos a Bíblia, lá no livro de Gênesis, vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 14, está escrito assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Isso está em Gênesis, capítulo 14, verso 18. Aí você encontra esse personagem aqui e, por óbvio, quando a gente encontra alguém, eu vou falar com o irmão Paulo, eu vou falar assim: irmão Paulo, onde você nasceu? Aí o irmão Paulo vai dizer: na cidade tal. Aí a pergunta que é óbvio que eu vou fazer ao irmão Paulo é: quem é seu pai e quem é sua mãe? Aí o irmão Paulo vai dizer: o meu pai é fulano, minha mãe é ciclana. Ok. Então você tem um pai e tem uma mãe, né, irmão Paulo? Tem, claro, tem um pai. Todo mundo tem que ter pai, tem que ter mãe. Se nasceu nesse mundo, tem que ter pai, tem que ter mãe. Então eu chego aqui para Melquisedeque, lendo Gênesis 14, 18, encontro esse tal de Melquisedeque e falo: quem é esse Melquisedeque? E aí o texto diz: é o rei de Salém, rei de Jerusalém, o sacerdote do Deus Altíssimo. Aí eu pergunto: quem que é o pai de Melquisedeque? A Bíblia não diz. Quem que é a mãe de Melquisedeque? A Bíblia não diz. Da onde que veio esse Melquisedeque? A Bíblia não diz. Qual é a genealogia desse Melquisedeque? A Bíblia não diz. Aí eu falo: eu poderia, por exemplo, procurar no livro de Joséfo, me parece, era o nome dele, é Joséfo, foi um historiador da história antiga. Eu poderia lá naquele livro
e procurar se encontre qualquer coisa sobre Melquisedeque. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia é um cânon, 66 livros, estão fechados. Então eu não posso ir a outro lugar. Se a informação fosse importante, ela estaria na Bíblia. E não diz em lugar nenhum da Bíblia quem é o pai de Melquisedeque, quem é a mãe de Melquisedeque, quem é a genealogia de Melquisedeque. Qual a conclusão que eu chego? Se a Bíblia não cita quem é o pai, quem é a mãe, é porque não é importante. Mas, levando em conta que ele é o sacerdote do Deus Altíssimo, não é só não é importante. É como se ele não tivesse pai e mãe. Por quê? Porque ele aparece como se descido de paraquedas no momento da história de Abraão e se declara o sacerdote de Deus. E aí você fica com aquela pergunta, da onde ele vem? Por causa disso, há um comparativo com Jesus. Quando a gente diz Jesus, ele não teve princípio, ele não tem fim, porque ele é eterno. Ele teve uma eternidade passada, ele terá uma eternidade futura, ele tem o tempo presente. Jesus é o mesmo ontem, hoje e ele é eternamente. Aí você entende uma conversa que Jesus teve com os judeus, em que num dado momento Jesus disse assim aos judeus: antes de Abraão existir, eu sou. Quando Jesus dá essa expressão, ele está dizendo: eu sou o eterno, ou eu sou o Deus eterno, ou eu sou o Deus criador dos céus e da terra, ou eu sou o Filho unigênito de Deus. Então Jesus, ele tinha consciência de que ele era um homem que nasceu de Maria, mas ao mesmo tempo ele era o Deus que não tinha princípio nem fim. Ele era verdadeiramente homem por nascer de Maria, mas ele também era verdadeiramente Deus. E é isso que chama a atenção do sacerdócio de Melquisedeque. Ele está ligado a uma condicionante em que, para ser um sacerdote na ordem de Melquisedeque, a pessoa não poderia ter princípio e não poderia ter fim. O único que preenche esse requisito é o Filho de Deus. Então, aí você diz, mas e nós? Por que nós somos sacerdotes se não somos da tribo de Levi? Porque nós nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo, João diz em João capítulo 1, versículo 13, nós não nascemos segundo a vontade da carne, nós não nascemos segundo a vontade do homem, nós não nascemos segundo a vontade do varão, nós não nascemos segundo a vontade, nós não nascemos do sangue, nós nascemos de Deus. É por isso que nós temos o DNA divino, porque nós nascemos sobrenaturalmente. Ele nos deu um novo coração, um novo espírito e colocou o espírito dele dentro de nós. É por isso que nós somos sacerdotes na mesma ordem que Jesus é sacerdote, a ordem de Melquisedeque, porque nós fomos adotados por filhos de Deus e fomos assemelhados a Jesus. Somos espelhados em Jesus. Então Jesus é esse sumo sacerdote que permanece para sempre. Por quê? Não teve princípio, não teve fim. Isso significa que por toda a eternidade, Jesus fará mediação entre nós e Deus, mesmo com o corpo glorificado. Para apresentarmos na presença de Deus, o Pai, teremos que ter a mediação de Jesus, o Filho. Isso significa sacerdote para sempre. Pai, nos ajuda a discernir que o sacerdócio não é uma manifestação terrena e temporal da nossa proximidade contigo, ou da necessidade de sua existência para termos contato contigo, mas é um sacerdócio eterno, assumido pelo teu Filho, como intercessor diante de ti, para sustentar eternamente a nossa posição na tua presença. Então nos ajuda a entender a importância desse sacerdócio,
e da intercessão que lhe é vinculada. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. A pia de cobre está em Hebreus capítulo 7, o verso 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Note uma coisa. Nós estamos falando aqui sobre a carta aos Hebreus. Por que é que eu procuro fazer live de 1 hora das 5 da manhã em ponto, às 6 da manhã? Eu faço uma segunda live às 20 horas, das 20 horas até as 21 horas. Por que eu falo 1 hora seguida? Eu poderia falar meia hora, poderia falar 5 minutos, mas por que eu falo 1 hora? Jesus disse assim aos discípulos: será que nem por 1 hora vocês podem velar comigo? Então Jesus demonstrou que 1 hora é o tempo adequado para estarmos na presença de Deus. No mínimo 1 hora. Então eu preciso permanecer 1 hora falando das coisas de Deus para cumprir o requisito mínimo de Jesus de que devemos passar pelo menos 1 hora na presença de Deus. Nós vivemos uma época em que as pessoas não suportam 1 hora de uma palestra. Elas querem blocos de 5 minutos, de 2 minutos, de 3 minutos, como pílulas. Mas aqui o texto diz: considerai. Como é que nós podemos considerar as coisas de Deus se nós não dispormos de gastar tempo para estar na presença de Deus? Por que você deveria me ouvir por 1 hora? Na verdade, você não é obrigado. No entanto, você não é obrigado a me ouvir por 1 hora. Mas você deveria, no mínimo, estar na presença de Deus por 1 hora, abrir a Bíblia e meditar na palavra de Deus. Agora, como eu me vejo diante de você? Eu me vejo como um atalho para a sua vida espiritual. Porque isso que eu estou passando para você durante 1 hora, eu levei 40 anos para aprender. Eu precisei gastar 40 anos de estudo. Esse caderno é o caderno de número 10. Esse caderno aqui, deixe-me mostrar uma coisa para você. Esse caderno tem os estudos que eu fiz da Bíblia. Observa esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é o Evangelho de João colocado em 2 páginas da Bíblia. Para eu poder montar esse quadro, esse mapa cognitivo, eu tive que ler muitas vezes o livro de João para conseguir, através de um resumo, colocar as coisas principais. Começa assim, ó. O verbo, Deus, nele estava a vida, ele veio para dar vida e dar vida com abundância, ele dá a vida eterna. A vida eterna é conhecer Deus por único e verdadeiro e o Jesus, o seu Filho, ele enviado. Quem nele crer terá vida eterna, ele ressuscitará no último dia, não perece, não é condenado, não é lançado fora. Quem nele crer terá vida eterna, ele é a ressurreição e a vida. Quem nele crer, ainda que esteja morto, viverá. Quem nele crer tem a vida eterna.
o que pede bebe da água da vida e terá uma fonte. E assim eu fui mapeando o Evangelho de João. Isso aqui custou tempo. Eu não sei quantos dias eu levei ou se eu fiz numa sentada, mas é óbvio que eu não conseguiria fazer isso se eu não tivesse um conhecimento do livro inteiro. Para conseguir, e aqui está vendo que tem o vermelho aqui, ó. O vermelho é o texto bíblico, a citação bíblica. O que é isto? É considerar, é ler com profundidade. Então, se você não quer fazer isto por você mesmo, eu sou um atalho para você. Eu fiz isso, estou dando de forma mastigada. Eu estou entregando um conhecimento que eu levei muito tempo para adquirir. Esse tempo que eu levei para adquirir, se nós olharmos o tempo que eu gastei estudando, à luz do que eu poderia fazer com esse tempo, levando em conta que as pessoas tendem a gastar o seu tempo com as coisas desse mundo, esse tempo para mim foi um tempo de morte. Mas a morte operou em mim para que a vida opere em você. Significa, eu tive que me disciplinar, eu tive que estudar com profundidade, eu tive que mergulhar nas escrituras, eu tive que gastar tempo nesse propósito, para que você não tivesse que gastar o mesmo tempo que eu gastei. Para que você não tivesse que percorrer o mesmo caminho que eu percorri. Para que você recebesse com graça, com facilidade, o que eu levei anos para entender. Você está vendo o que eu faço amanhã com Deus seguindo o tabernáculo de Moisés. Para entender o tabernáculo de Moisés, eu tive que ler as obras de C.H. Mackintosh, que são 6 livros sobre o Pentateuco. E eu tive que estudar muitos anos até que eu conseguisse ter intimidade com o significado da arca, do tabernáculo. Para hoje, facilmente eu conseguir fazer a conexão do tabernáculo com os salmos, os evangelhos, as cartas de Paulo, as epístolas gerais, o livro de Atos dos Apóstolos. Então, isto tudo é: considerai, pois, como era grande este. Considerar significa gastar tempo, significa debulhar, significa ter profundidade na Bíblia. E esta profundidade que você obtém quando você está me acompanhando em uma live de 1 hora, você está sendo continuamente exposto ao Antigo e o Novo Testamento. Eu me lembro, aqui tem a Bíblia, essa aqui, deixa-me pegar aqui. Esta aqui é a Bíblia corrigida. A Bíblia corrigida tem bastante referência aqui embaixo. Ó. Eu me lembro que uma das coisas que eu fazia com muita frequência era ler o texto e ler todas as referências. Eu lia o texto e lia todas as referências. Com isso eu conseguia fazer conexão entre o Antigo e o Novo Testamento, porque estas referências colocadas aqui embaixo me faziam navegar pela Bíblia. E naquela época não tinha computador para facilitar. É por isso que eu ligo texto com texto, de tanto eu percorrer as referências bíblicas. Isto é considerar. E eu chamo você para estar junto comigo considerando. Para você conseguir entender, captar, fazer uma associação. Eu sempre digo que a gente tem que ler o Antigo Testamento à luz do Novo. Então, quando eu estou fazendo as jornadas de Israel e fazendo um paralelo das jornadas de Israel no deserto com a nossa jornada espiritual no Novo Testamento. Então, é isso que significa considerar. Pai, nos ajuda a entender que nós precisamos gastar tempo para considerar. É impossível, Senhor, conhecer a Tua palavra com profundidade,
com pílulas de 5 minutos. Nós precisamos profusão de citação bíblica. Nós precisamos imersão na palavra de Deus. Porque Jesus disse, vocês examinam as Escrituras porque procuram nela a vida eterna e elas testificam de mim. Então, Senhor, nós temos que examinar as Escrituras até encontrar em cada página da Bíblia Jesus, o nosso sumo sacerdote. Nos ajuda, Senhor, a ter esse discernimento e esse desejo. É a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém? E agora vamos para o verso Hebreus, capítulo 7, o versículo de número 5. Ora, os que de entre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Aqui a gente tem que entender duas coisas. A primeira é a posição dos levitas recolhendo o dízimo. A segunda é que os levitas procedem de Abraão. Ou seja, são descendentes de Abraão. E Abraão foi o primeiro homem que concedeu o dízimo. Existem certas discussões no meio cristão que quem conhece a Bíblia sabe que são discussões inúteis. Uma delas é: a igreja deve pagar o dízimo? Muitos dão a resposta não. Porque aí a resposta é não, não deve, não precisa pagar o dízimo. Mas estes que respondem dessa maneira, eles fazem um complemento. Eles dizem assim: a igreja não deve pagar o dízimo porque dízimo é uma obrigação da lei e a igreja foi liberta da lei. A igreja não deve pagar o dízimo porque ela, na verdade, por causa da sua generosidade, dá muito além do dízimo. Dá 20%, 30% e assim vai. Então não precisa pagar o dízimo. Em primeiro lugar, o dízimo que os levitas recolhiam em que pese o fato de estar registrado na lei de Deus, que os levitas tinham essa autonomia, os levitas nada mais fizeram, e aquilo foi incorporado na lei, por nenhuma outra razão, senão pelo fato de que o dízimo antecede a lei. Quando nós lemos a Constituição brasileira, ela foi escrita em 1988, a Constituição vigente. No preâmbulo da Constituição está a proteção à vida. Agora eu pergunto para você: a Constituição brasileira existiu, essa atual, a partir de 1988. É isso? 1988. E ela, na abertura, protege a vida. Eu pergunto para você: antes da Constituição existir, não havia proteção à vida? Os governos anteriores a esta Constituição também não protegiam a vida? Por óbvio, eles protegiam a vida. Então o direito à vida não nasceu com a Constituição. A Constituição reconheceu um direito que existia. O dízimo não nasceu no sacerdócio levítico. O dízimo não nasceu na lei de Moisés. O dízimo é o reconhecimento de algo que já existia. Abraão deu dízimo, Isaac deu dízimo, Jacó deu dízimo, e aí vem Moisés e coloca o dízimo dentro da lei. Então, quando a gente quer falar, não, o dízimo pertence à lei, nós não mais somos obrigados a cumprir a lei,
portanto não temos mais necessidade de pagar o dízimo. É uma visão míope da história bíblica. Por outro lado, quando você vai buscar o significado de dar o dízimo, por que pagar o dízimo? Ou entregar o dízimo, ou dar o dízimo? Aí fica com umas palavras para saber tecnicamente, eu estou dando o dízimo, eu estou devolvendo o dízimo. Como se o ato de separar o dízimo e a palavra técnica que se usa isso fosse o aspecto mais importante da questão. A questão é, por que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque? Porque ele reconheceu que Melquisedeque era o sacerdote do Deus Altíssimo, Senhor dos céus e da terra. Ou seja, Abraão reconheceu que ele, vivendo no planeta Terra, ele deveria pagar um tributo àquele que é o dono da terra. Portanto, o dízimo é, na verdade, um tributo que se paga ao Deus da terra em reconhecimento à permissão que ele dá de habitarmos no planeta Terra. Ou seja, pagar o dízimo é reconhecer que há um Criador. É reconhecer que somos dependentes desse Criador. É reconhecer que nós precisamos desse Criador. E aí nós pagamos o dízimo, ou damos o dízimo, ou entregamos o dízimo. E aí vem a pergunta, mas a quem eu entrego o dízimo hoje? No Antigo Testamento, o dízimo era entregue na casa do tesouro. Quando nós falamos de que nas jornadas de Israel, eles saindo de Ramsés, reportando a experiência cristã, significa crer e ser batizado. Quando nós de fato entendemos a palavra de Deus, cremos em Jesus, passo seguinte é ser batizado nas águas. Para sermos batizados nas águas, nós nos tornamos membros de uma igreja local. Esta igreja local é o lugar da entrega do nosso dízimo. Porque nós reconhecemos de que esta igreja local é o corpo de Cristo na terra, Cristo é o cabeça, e que esta igreja local, ela precisa de uma manutenção, então nós entregamos o dízimo à liderança desta igreja local. Mas estamos reconhecendo que estamos entregando porque é o Senhor dos céus e da terra, e nós temos uma conexão com Ele, com Abraão, o pai da fé, com a fé que nós adotamos. Então, é isto que significa reconhecer a linha da história, é ter uma visão abrangente da história, para a gente não ficar brigando por minúcias. Paga do dízimo, não paga, pagando mais. Não, o dízimo é um reconhecimento de que estamos diante do Deus dos céus e da terra. Depois do dízimo tem a oferta, aquilo que extrapola o dízimo, aquilo que está além do dízimo. Então, isto significa fazermos uma reconexão histórica com a palavra de Deus. Pai, nos ajuda a entender que tudo que está escrito é para nosso ensino, é para nosso aprendizado. A palavra de Deus deve ter primazia em nossa vida. E a gente precisa gastar tempo para considerar e entender, à luz da tua palavra, o que é a verdade. E nós devemos buscar a verdade em todos os dias da nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a compreender o ministério de Jesus nos céus hoje, como intercessor, e nos colocar em linha com Ele como intercessor na terra, para sermos casa de oração para todos os povos. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Foi muito bom ter você aqui comigo, irmão Paulo. Você que está me acompanhando nessa manhã com Deus.
eu te peço, me ajude a fazer essa mensagem chegar mais longe. Venha fazer parte dessa comunidade seguindo-me na conta do Instagram, para que isso ganhe relevância e eu possa falar a mais gente em mais lugares. Pegue esse aviãozinho e mande para os teus amigos essa mensagem, para que eles também possam ter essa imersão bíblica e possam ter paixão pela palavra de Deus e possam se colocar como aquele que considera as coisas de Deus. Me ajude a levar essa mensagem adiante. Mande esse aviãozinho, esta mensagem, salve essa mensagem para você recorrer ela no futuro. Me ajude a fazer crescer esse ministério. Eu preciso de você para esse propósito. E que nós possamos crescer junto nessa fé mútua em Cristo Jesus e prepararmos para a volta de Jesus. E hoje é sexta-feira, então é o nosso último dia desta semana. Deixe-me ver, é sexta-feira. Nós voltamos na segunda-feira, 5 horas em ponto, se o Senhor assim nos permitir, para mais uma sequência de manhã com Deus. Que o Senhor seja louvado e você seja ricamente abençoado nesse dia.